Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe a sua família, seus projetos, sua saúde, seus filhos, em tudo que você fizer. Bendito serás quando você medita na palavra de Deus. Olha só, vou começar aqui a palavra do Senhor nesta manhã. Vai ser bem rápido e objetivo. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2 e verso 7 diz assim: Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja só, preste atenção nisso. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha, você vai analisar comigo que Jonas, ele disse assim: quando dentro de mim, quando eu lembrei do Senhor, né? Quando dentro de mim fala assim, minha alma eu me lembrei. Será que ele não lembrava de Deus? Esse verbo lembrar, você vê que se você for parar para analisar, ele tem uma outra tradução. Esse verbo lembrar, ele tem aqui o mesmo som de invocar, de clamar. Porque Jonas lembrou de Deus antes disso acontecer. Você lembra quando ele estava no barco e os marinheiros dizem assim: Olha, de onde você é? Faz alguma coisa para esse vento acalmar, para essa tempestade parar. E aí as pessoas procurou ele, quem que ele era, para ele se identificar. E ele falou: Olha, eu sirvo o Senhor Deus dos exércitos, porém eu estou fugindo da presença dele. Então ele lembrou do Senhor, sim. Ele sabia, ele lembrava. Todos nós, eu e você, sabemos, lembramos do Senhor. Só que você vai entender comigo que para você conhecer, para você se relacionar, é preciso você conhecer a pessoa. Um exemplo, você passa todo dia na rua por uma pessoa, você passa para lá, passa para cá, você acaba conhecendo essa pessoa. Ou seja, no sentido de ver, de lembrar. E você acaba, se alguém perguntar, olha, você conhece fulano assim, assim? Fala, ah, tá, eu passo por ela todo dia. Você lembra dela. Porém, conhecer, aí já exige mais um relacionamento profundo. Quando você para e cumprimenta, conhece, qual é o seu nome e tal, aí você vai conhecendo. Então, todos nós sabemos, aparentemente, quem é Deus. Todo mundo lembra de Deus. Constantemente você vê as pessoas falando: olha, Deus te paga, Deus te abençoe, vai com Deus. Isso significa lembrar. Só que aqui, se você for ler agora comigo, você vai ver que esse verbo lembrar, aqui ele traz uma outra tradução. Sabe por quê? Olha só. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Será que ele lembrou do Senhor? Quando ele estava só desfalecendo na alma dele? Ele já lembrava antes. Só que esse lembrar aqui, ó, eu me lembrei do Senhor. É a mesma coisa de dizer assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu invoquei o Senhor, eu clamei o Senhor e subiu a ti a minha oração. Então veja, ele falou bem assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu. O que é que subiu? A oração. Ah, então lembrar por lembrar não vai chegar a minha oração ao Senhor. Você viu aqui que ele orou no ventre do peixe? Ele orou, ele clamou, ele suplicou. Ele disse isso. Olha só. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, a minha oração, a sua, nossa oração vai chegar no santo templo. Não é só apenas de eu lembrar de Deus. Lembrar todo mundo lembra toda hora, não é verdade? Só que você vê aqui que em seguida, quando ele diz que ele lembrou do Senhor, aí ele diz assim: e subiu a ti minha oração. Então esse verbo lembrar, ele traz a tradução de invocar, de clamar. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu clamei ao Senhor, eu supliquei, eu implorei, e subiu a ti a minha oração. Então é isso que
eu e você devemos fazer. É isso que nós devemos atentar para isso. Quando nós clamamos a Deus com todo o nosso coração, quando nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, você pode estar certo que a sua oração chegará no santo templo do Senhor. Porque lembrar de Deus, falar de Deus, toda hora a gente vê. Não tem como você esquecer de Deus. Porém, quando você entende isso, a alma dele já estava desfalecendo por causa de rebeldia dele mesmo. Ele estava fugindo da presença do Senhor. Mas aí ele parou e viu que não adiantava ele fugir, não adiantava ele se esconder, não adiantava. Deus estava vendo todas as coisas. Não adiantava ele fugir. Então ele falou, nesse clamar aí, ele fez um voto. Ele falou assim: se o Senhor me tirar daqui, dessa situação, eu vou voltar de novo para onde o Senhor me mandou eu pregar. Porque Deus tinha mandado ele pregar e ele fugiu. Então, Deus continua sendo o mesmo. Faça isso também. Talvez você está no fundo do poço. Deus quer um relacionamento com você sincero. Você sabia que Deus tem medo de perder você quando Ele restaurar a sua sorte, a sua vida? Deus fica preocupado. Porque muitas vezes, quando nós estamos no fundo do poço, como Jonas ali, Jonas clamou a Deus, invocou, Deus tirou ele daquela situação. E depois, quando ele voltou, ele cumpriu o voto que ele fez com Deus. Só que muitas vezes a pessoa acaba desistindo, desanimando. Quando Deus salva, livra ele não consegue invocar Deus na mesma proporção que antes ele invocava, quando ele estava angustiado, quando ele estava aflito. Mas Deus está prontamente para te responder. Deus está prontamente para te ouvir. Não importa qual angústia que você tem enfrentado. Lembra de uma coisa, não é apenas lembrar de Deus, é preciso você invocar, clamar, suplicar. Assim como Jonas fez aquele voto, Deus tirou ele dali, porque Deus viu a sinceridade. Não adianta eu prometer nada para Deus, porque Ele sabe se realmente eu vou cumprir ou não, Ele sabe. Quando Pedro falou para Jesus que não ia negar, Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar. Então não adianta eu dizer algo para Deus e não manter. Não adianta eu tentar iludir Deus, ludibriar sua mente. Ele sabe se realmente eu vou cumprir o que eu estou falando ou não. Então presta atenção. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, nós vamos trocar aqui. Eu invoquei o Senhor e subiu a ti a minha oração. Que Deus te abençoe, a sua família, a sua casa. Nós vamos aqui deixar uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua presença nesta manhã acompanhe a vida deste homem, essa família. Que o Senhor cura os que estão enfermos, cansados, sobrecarregados. Essa palavra tem o poder de mudar, de transformar, de restaurar a vida e os corações. Quando entendemos que só depende de nós, não depende de religião, depende de eu invocar o Teu nome. E assim nós vamos começar a ter experiência própria quando nós vimos o Senhor se materializar em nossas vidas. Pai querido, que assim seja esse dia, a bênção do Senhor sobre a saúde, sobre todos que ouvem essa oração. Que essa palavra tenha o poder de transformar o homem de dentro para fora. Que assim seja a tua bênção sobre a vida do teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ficando por aqui. Você que é de Colorado do Oeste, vem estar conosco hoje às 7h30 da noite, onde nós estamos clamando a Deus, entregando ao Senhor nosso projeto para 2024. Vem estar conosco hoje, Avenida Maitá, 3750, às 19h30. Eu te aguardo hoje, nesta quarta-feira. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.